Bom, o que seria condução da seiva bruta, né? Primeiramente, vamos ver o que é a seiva bruta. Seiva bruta é uma substância formada por água e minerais dissolvidos, tá? Então, nessa seiva bruta, a gente pode encontrar água e minerais. Ela é absorvida pelas raízes e conduzida via caule até as folhas pelo tecido xilema, tá? Então, a seiva bruta nada mais é do que uma solução de águas e minerais. Ela é absorvida pela raiz da planta via caule, né? Via raiz e é conduzida via caule até as folhas pelo tecido xilema, que é uma espécie de, como nós podemos comparar o xilema com vasos sanguíneos, né? Na verdade. E o xilema? Vamos ver agora o xilema. O xilema, como eu já disse anteriormente, ele é semelhante a um sistema de vasos sanguíneos, né? Um sistema circulatório, e ele conduz a seiva bruta e provê suporte estrutural às plantas, tá? Então, aquilo que eu falei, ele é semelhante ao sistema circulatório do nosso corpo. Então, essa seiva bruta, como se fosse o nosso sangue, né? A gente pode colocar e comparar essa seiva bruta ao sangue. Ele é levado da raiz até as folhas, que é a periferia, por um vaso, né, condutor chamado xilema, tá? Esse xilema, esse vaso, teoricamente, ele é constituído por fibras, que é responsável pela sustentação da planta, então, que deixa a planta de pé, né, certinha, com os seus caules, as suas folhas. Na verdade, é essa fibra que está presente no xilema. Também possui traqueíades e elementos de vaso, que são responsáveis pela condução, que a gente vai ver, na verdade, na ilustração posterior. E também possuem células parenquimáticas, que são responsáveis pela reserva, tá? Então, esse tecido, que é espécie de vaso sanguíneo, né? Ele conduz essa seiva, mas também dá sustentação e garante que esse vaso também possa fazer uma reserva celular, ou seja, essas células parenquimatosas podem fazer uma reserva aí de energia, né? Como funciona o movimento da seiva bruta? Então, o movimento da seiva bruta é um movimento ascendente e se baseia na teoria de coesão-tensão. Então, como é que funciona? A transpiração das folhas causa uma tensão na coluna d'água no vaso condutor, que é o xilema, tá? Então, a folha transpira e ela causa, com essa transpiração, uma tensão nesse vaso, né? E o que vai acontecer com essa tensão produzida nesse vaso? As moléculas de água vão se utilizar de sua propriedade. A gente já estudou as propriedades da água, e uma das propriedades é a coesão, a adesão, né? Então, a água vai se utilizar dessas propriedades que ela tem, tá? Para se movimentar dentro desse vaso, dentro desse xilema. Então, ela vai se utilizar da propriedade de coesão. Vocês lembram da propriedade de coesão? Que as moléculas de água ficam coesas, ou seja, ficam juntinhas. Quando a gente liga a torneira, a gente pode observar muito bem essa propriedade, que a gente vê que sai um fio único de água. Apesar dela ser transparente, a gente consegue observar esse fio único de água por conta dessa propriedade de coesão, tá? A gente também observa dentro desse vaso a propriedade de adesão, ou seja, as moléculas de água também ficam aderidas dentro desse vaso, né? Que é uma propriedade da água. E, em terceiro, o fluxo de subida da água, que foi absorvida pelo solo, reduz a pressão dentro do vaso, tá? Então, a circulação dessa seiva bruta vai da raiz até as folhas, por essa propriedade de tensão que se faz dentro do vaso, dentro do xilema. A água se utiliza das propriedades de adesão e coesão para poder se unir em um único fio, tá? E subir.
E esse fluxo de subida da água, da seiva, ela reduz a pressão dentro do vaso, tá? Então, é dessa forma que ocorre um movimento ascendente da seiva bruta. Lembrando que no nosso sistema circulatório, o sangue também retorna para o nosso pulmão e coração pelas nossas veias, tá? Num movimento ascendente. E a nossa veia, como é que ela faz esse fluxo de sangue chegar no centro, que é o coração e pulmão, sem contragravidade, na verdade, né? Esse movimento do sangue retornar ao coração e ao pulmão, ele depende de algumas válvulas que nós temos na veia, que faz com que impulsione esse sangue para cima. E aqui a gente substitui esse movimento das válvulas que nós não temos no xilema, eles são substituídos por essa tensão na coluna d'água e as propriedades de água, que acabam fazendo com que essa seiva bruta seja deslocada num movimento contra a gravidade, tá? Então, aqui a gente pode observar melhor nessa ilustração, tá? Então, nós temos aí do lado esquerdo um esquema da condução da seiva bruta, onde eu tenho o vaso condutor, que é o xilema, que é onde está representado aí com um fluxo em azul, né? A seta em azul. E nós temos as folhas, né? Que são representadas folha A e a raiz B. E em verde, a condução da seiva elaborada, que nós vamos ver na próxima aula, que é conduzida por outro vaso, tá? Então, nós temos um vaso para condução da seiva bruta e um vaso para condução da seiva elaborada. Mais uma vez, a gente pode comparar com o nosso sistema circulatório. O sangue que é pobre em oxigênio, ele seria comparado à seiva bruta, tá? E o sangue rico em oxigênio seria comparado à seiva elaborada. As veias seriam comparadas ao xilema, tá? Que é esse vaso. E a seiva elaborada, ela é conduzida pelo floema, que nós vamos ver na aula que vem, que seria comparada às artérias, tá? Então, nós podemos observar aí o xilema, que está com a condução com a seta azul, e o floema, que está com a seta verde, tá? E aí, a gente vê o desenho da folha e da raiz B e a folha A. Como é que ocorre aí? A seiva elaborada, que é a seiva que ela é rica, né, em glicose. Ela é direcionada para a folha, né? Enquanto a água que é absorvida pela raiz sobe em movimento ascendente para as folhas, tá? Então, elas também são movimentos complementares, assim como o nosso sistema circulatório, onde a raiz vai absorver a água, essa água vai subir até a folha vai transpirar, vai fazer a fotossíntese, vai liberar a glicose e essa glicose volta para a raiz, tá? Então, o xilema aqui do lado, na figura à direita, a gente pode observar o xilema em outro esquema, tá? Então, lembrando que a seiva bruta são águas mais sais minerais, o sentido é da raiz para as folhas, tá? A teoria de movimento dessa seiva dentro desse vaso é a teoria de Dickson, ou coesão, tensão e transpiração, que nós já explicamos no slide anterior, onde as folhas exercem uma força de sucção que garante a ascensão de uma coluna de água no interior do xilema, desde as raízes, conforme ocorre a respiração. Então, conforme a planta transpira, ela faz uma espécie de vácuo, ela suga, né, essa seiva bruta através do vaso xilema até as suas folhas, né? Tudo por conta do movimento de tensão, adesão e coesão
dentro desse vaso, que é o movimento que a água faz, tá? Então, a gente vê aí uma folhinha, o vaso xilema do lado, a folha transpira, faz uma espécie de vácuo, fazendo com que a água da raiz suba até o caule e, consequentemente, até a folha, através dessas propriedades de coesão, tensão e transpiração, ok? Bom, nós estudamos na aula anterior a seiva bruta e nós vimos que ela é composta por água e sais minerais. Nós vimos também que ela é conduzida num movimento ascendente, ou seja, do caule para as folhas, e que ela é conduzida por um vaso chamado xilema. Nós fizemos uma comparação com o nosso sistema circulatório e nós comparamos o xilema com as veias, que também levam o sangue da periferia para órgãos vitais como o coração e o pulmão. Nós também comparamos a seiva bruta com o sangue venoso, ou seja, um sangue pobre em oxigênio, né? E nós vimos no esquema anterior, representado na aula passada, o funcionamento dessa condução da seiva bruta. Agora nós vamos falar sobre a seiva elaborada. E fazendo um comparativo com o nosso sistema sanguíneo, nosso sistema circulatório, nós podemos comparar o vaso floema, que é o condutor da seiva elaborada, com as nossas artérias. E também podemos comparar a seiva elaborada com o sangue arterial, ou seja, o sangue oxigenado. Então, qual seria o conceito da seiva elaborada? É uma substância formada pelos produtos da fotossíntese, ou seja, açúcares, glicose, sacarose, frutose, sais minerais e poucos aminoácidos dissolvidos. Então, é um sangue que contém nutrientes, assim como o nosso sangue arterial contém o oxigênio, né? Que vai nutrir o nosso restante do corpo, as nossas células. Então, essa seiva elaborada, ela contém todos os nutrientes que vai nutrir o restante da planta. Ela é conduzida das folhas, aonde essa seiva é produzida, tá? Ao contrário da seiva bruta, que é produzida na raiz, né? Porque ela tem águas e sais minerais. A seiva elaborada, ela é produzida nas folhas. Então, ela é conduzida das folhas para as regiões de consumo, ou seja, o restante do corpo da planta, né? Do vegetal. Então, ela é conduzida das folhas, que é a sua região de produção, até o caule e raiz, né? Através de vasos liberianos chamados tecido floema. Então, o que seria o tecido floema, né? Que nós comparamos à nossa artéria. O tecido floema, ele é um vaso que conduz a seiva elaborada até os parênquimas. Ele é formado por tubos crivados, células companheiras, células parenquimáticas e fibras. O que seriam esses tubos crivados? Os tubos crivados seriam os responsáveis pela condução, que nós vamos ver mais adiante na ilustração. E as fibras são responsáveis pela sustentação, assim como no tecido xilema, ela também dá uma sustentação para a planta. Então, se a gente vê o caule ereto, né, as folhas também, tudo isso é fruto das fibras presentes nesses tecidos. As células parenquimáticas são responsáveis pela reserva de nutrientes, né? Assim como no xilema também. E as células companheiras, que só existe no floema, elas são responsáveis pelo controle do metabolismo das células do tubo crivado. Então, o tubo crivado é responsável pela condução e a célula companheira também é uma espécie de companheira, ou seja, ela controla o metabolismo dessas células do tubo, tá? Como é que funcionaria o movimento da seiva elaborada? Então, a gente viu que na seiva bruta, ela é conduzida da raiz, né, onde ela é produzida, para as folhas, né, no movimento ascendente. E esse movimento ascendente, ele é gerado pela teoria de Dickson, que
que é aquela teoria de coesão, adesão e tensão, que a folha exerce uma certa sucção e a água, como tem aquelas propriedades de adesão e coesão, ela acaba sendo conduzida pelo xilema por conta de todas essas propriedades, né? Agora a gente vai ver o da seiva elaborada, como é que a seiva se desloca da folha para a raiz, né? Como é que é o tipo de movimento e como é que se dá esse movimento, né? Quais são as propriedades desse movimento. Então, o sentido do movimento da seiva elaborada seriam das folhas, que é o local de sua produção, para os locais de armazenamento e crescimento, que é raiz, caule e frutos. E este movimento da seiva elaborada pelo floema é realizado por pressão. Então, é muito semelhante ao nosso sistema circulatório. Por quê? Porque o sangue, ele vai ele circula na veia, né, até o coração e o pulmão, através de válvulas, né, que acabam impulsionando esse sangue de volta contra a gravidade. E nas artérias, como é que esse sangue chega do coração até a periferia do corpo, ou seja, até o dedão do pé, um exemplo? Esse sangue chega pela artéria por pressão também. A gente tem a nossa pressão arterial. Então, à medida que o coração bombeia esse sangue, ele bombeia com uma certa pressão que faz com que o meu sangue circule para o restante do meu corpo só com essa pressão gerada no meu coração, né? Pelo bombeamento do meu coração. E aqui não é diferente. No floema, que a gente pode comparar com a artéria, o movimento é o mesmo. Há uma certa pressão que acaba deslocando a seiva elaborada da folha até a raiz, né? Então, gera uma pressão, assim como o nosso sistema arterial. Então, aqui a gente pode verificar através da ilustração, né? Essa figura da esquerda nós já vimos na aula anterior. Então, só explicando ela mais uma vez, a gente tem aí a folha, representada pela folha A raiz, representada pelo ícone B, e a gente tem o vaso com a seta de fluxo em azul, que seria nosso xilema, né? Seria a nossa veia, teoricamente. E a gente tem aí representado pelo fluxo de seta verde, o nosso floema, que seria comparado à nossa artéria, que conduz a nossa seiva elaborada, tá? O fluxo azul corresponde à seiva bruta e o fluxo verde corresponde à seiva elaborada. Nós temos aí, então, a folha, que acaba transpirando, né? Ela faz um movimento de transpiração, fazendo com que a água absorvida da raiz B seja puxada, né, sugada do solo até a folha. E, à medida que ela realiza a fotossíntese e acaba produzindo energia e nutrientes, ela produz essa seiva elaborada rica em nutrientes, e essa seiva ela é conduzida para o restante, ou seja, caule, frutos e raiz, no movimento descendente por uma pressão, né? Então, a gente vê aí no floema, com a seta verde, inclusive é uma seiva que a gente verifica aí, que tem bastante glicose, que são esses pontinhos vermelhos, porque é uma seiva rica em nutrientes que vai nutrir o restante da planta. E ela é conduzida da folha para a raiz através do movimento de pressão. Ao lado, à direita, a gente vê a condução da seiva elaborada, né? A seiva elaborada praticamente contém, em sua maioria, o açúcar, a glicose. O sentido de condução, nós já falamos, folha e demais partes para demais partes da planta. E o modelo do movimento na seiva bruta era o de Dickson, que é a teoria da coesão, adesão e fixação. E aqui o